Bem, deixe-me começar me referindo a algo que já discuti. Ou seja, se for correto, como acredito que seja, que um elemento fundamental da natureza humana é a necessidade de trabalho criativo, de investigação criativa, de criação livre, sem os efeitos limitantes arbitrários de instituições coercitivas. Então, é claro, seguirá que uma sociedade decente deve maximizar as possibilidades para que essa característica humana fundamental seja realizada. Isso significa tentar superar os elementos de repressão, opressão, destruição e coerção que existem em qualquer sociedade existente. A nossa, por exemplo, como um resquício histórico. Agora, um sistema federado e descentralizado de associações livres, incorporando instituições econômicas e sociais, seria o que eu chamo de anarcossindicalismo. E me parece que essa é a forma apropriada de organização social para uma sociedade tecnológica avançada, na qual os seres humanos não precisam ser forçados a ocupar posições de ferramentas, de engrenagens em uma máquina, em que o impulso criativo, que eu acredito ser intrínseco à natureza humana, de fato poderá se realizar da maneira que for. Eu não sei todas as formas pelas quais isso acontecerá. Eu estou em minha abordagem muito menos avançado, eu vou muito menos longe do que o Sr. Chomsky. Ou seja, eu admito, não ser capaz de definir e muito menos ainda de propor um modelo de funcionamento social ideal para a nossa sociedade científica ou tecnológica. Por outro lado, uma das tarefas que me parece urgente, imediata, antes mesmo de qualquer outra coisa, é a seguinte. Temos o hábito, pelo menos em nossa sociedade europeia, de considerar que o poder está localizado nas mãos do governo e é exercido por meio de um certo número de instituições bastante específicas, que são a administração, na França chamamos isso de administração prefeitoral, enfim, não sei como se diz em outros lugares, a administração, a polícia, o exército. Sabe-se que todas essas instituições existem para transmitir as ordens, fazê-las serem cumpridas e punir as pessoas que não obedecem. Mas eu acredito que o poder político, ele se exerce também, além disso, por meio de um certo número de várias instituições que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver com o poder político, que parecem ser independentes dele, mas que, na verdade, não são. Sabe-se muito bem que a universidade, de modo geral, todo o sistema escolar que aparentemente existe apenas para distribuir o conhecimento, sabe-se que esse aparato escolar serve para manter uma certa classe social no poder e excluir dos instrumentos do poder toda uma outra classe social. Algo como a psiquiatria, que também aparentemente existe apenas para o bem da humanidade e para o conhecimento dos psiquiatras, a psiquiatria é ainda uma certa maneira de exercer um poder político sobre um grupo social. A justiça, igualmente. Bom, e me parece que a tarefa política atual em uma sociedade como a nossa é criticar o funcionamento das instituições aparentemente mais neutras e independentes, criticá-las, atacá-las, de tal maneira que a violência política que se exercia de forma obscura nelas venha à tona para que possamos lutar contra ela. Se quisermos imediatamente, enfim, se tentarmos logo dar o perfil e a fórmula da sociedade futura, sem antes termos feito uma crítica adequada de todas as relações de violência política que existem, que se exercem em nossa sociedade, corremos o risco de deixá-las se reconstruir, mesmo através de formas tão nobres, aparentemente tão puras quanto as do sindicalismo anarquista. Sim, eu certamente concordo com isso. Não só na teoria, mas também na prática. Ou seja, existem duas tarefas intelectuais. Uma, e é sobre a qual eu estava falando, é tentar criar a visão de uma sociedade justa no futuro.
Outra tarefa é compreender muito claramente a natureza do poder, da opressão, do terror e da destruição em nossa própria sociedade. E isso certamente inclui as instituições que você mencionou, assim como as instituições centrais de qualquer sociedade industrial, ou seja, as instituições econômicas, comerciais e financeiras, em particular no período que se aproxima, as grandes corporações multinacionais que não estão muito longe de nós fisicamente esta noite. Essas são as instituições básicas de opressão, coerção e governo autocrático que parecem ser neutras. Afinal, eles dizem, bem, nós estamos sujeitos à democracia do mercado. Ainda assim, acho que seria uma grande pena perder ou deixar completamente de lado a tarefa um pouco mais abstrata e filosófica, se preferir, de tentar traçar as conexões entre um conceito de natureza humana que dê pleno espaço à liberdade, dignidade, criatividade e outras características humanas fundamentais, e relacionar isso a alguma noção de estrutura social na qual essas propriedades possam ser realizadas, na qual uma vida humana significativa possa acontecer. E, de fato, se estamos pensando em transformação social ou revolução social, embora fosse absurdo, é claro, tentar detalhar exatamente o ponto que esperamos alcançar, ainda assim devemos saber algo sobre para onde achamos que estamos indo, e uma teoria assim pode nos dizer isso. Sim, mas então, não há aí um perigo? Se dissermos que existe uma certa natureza humana, que essa natureza humana não recebeu, na sociedade atual, os direitos e as possibilidades que lhe permitiriam se realizar. Foi isso mesmo que você disse, eu acredito. Se admitirmos isso, não corremos o risco de definir essa natureza humana ao mesmo tempo ideal e real, essa natureza humana oculta e reprimida até agora, não corremos o risco de defini-la em termos que tomamos emprestados da nossa sociedade, da nossa civilização, da nossa cultura. Você mesmo, no início, reconheceu, creio eu, que não se sabia muito bem o que era essa natureza humana. Então, isso não corre o risco de nos induzir ao erro? Você sabe que Mao Zedong falava de natureza humana burguesa e de natureza humana proletária. E ele considera que não é a mesma coisa. Bem, veja, eu acho que no domínio intelectual da ação política, ou seja, no domínio de tentar construir uma visão de uma sociedade justa e livre com base em alguma noção de natureza humana. Nesse domínio, enfrentamos exatamente o mesmo problema que enfrentamos na ação política imediata. Por exemplo, para ser bem concreto, uma grande parte da minha própria atividade realmente tem a ver com a Guerra do Vietnã e uma boa parte da minha energia é dedicada à desobediência civil. Bem, a desobediência civil nos Estados Unidos é uma ação realizada diante de grandes incertezas sobre seus efeitos. Por exemplo, ela ameaça a ordem social de maneiras que, digamos, alguém poderia argumentar que poderiam levar ao fascismo. E isso seria muito ruim para os Estados Unidos, para o Vietnã, para a Holanda e para todos os outros. Portanto, existe um perigo, esse é um dos perigos ao se realizar esse ato concreto. Por outro lado, há um grande perigo em não realizá-lo, ou seja, se você não o fizer, a sociedade da Indochina será destruída pelo poder americano. E diante dessas incertezas, é preciso escolher um curso de ação. Bem, da mesma forma, no domínio intelectual, nos deparamos com as incertezas que você corretamente aponta. Nosso conceito de natureza humana é certamente limitado, parcial, condicionado socialmente, restrito por nossos próprios defeitos de caráter e pelos defeitos e limitações da cultura intelectual na qual existimos. Ainda assim, ao mesmo tempo, é de importância crucial que tenhamos alguma direção, que saibamos, quais objetivos impossíveis estamos tentando alcançar se esperamos atingir alguns dos objetivos possíveis. E isso significa que precisamos ser ousados o suficiente para especular e criar teorias sociais com base em um conhecimento parcial, ao mesmo tempo em que permanecemos muito abertos à forte possibilidade, na verdade, à probabilidade esmagadora de que, pelo menos em alguns aspectos, estamos muito longe do alvo.
Parece-me que, de qualquer forma, a própria noção de justiça funciona dentro da sociedade de classes como uma reivindicação do lado da classe oprimida e como uma justificativa do lado da classe opressora. Eu não concordo com isso. E em uma sociedade sem classes, não tenho certeza se ainda usaríamos essa noção de justiça. Bem, aqui eu realmente discordo. Eu acho que existe uma espécie de base absoluta. Se você me pressionar demais, vou ficar em apuros porque não consigo esboçar isso. Mas algum tipo de base absoluta, em última instância, reside em qualidades humanas fundamentais, nas quais uma noção real de justiça está fundamentada. E eu acho que nossos sistemas de justiça atuais não podem... Acho precipitado demais caracterizar nossos sistemas de justiça atuais apenas como sistemas de opressão de classe. Não acho que eles sejam isso. Acho que eles incorporam sistemas de opressão de classe e também incorporam elementos de outros tipos de opressão. Mas eles também incorporam uma espécie de busca pelo verdadeiro conceito humano, realmente valioso, de justiça, decência, amor, bondade, compaixão e assim por diante, que eu acredito serem reais. Eu diria simplesmente o seguinte: não posso deixar de acreditar, ao contrário do que você pensa, não posso deixar de acreditar que essa noção de natureza humana, essa noção de bondade, de justiça, de essência humana, de realização da essência humana, tudo isso são noções e conceitos que foram formados dentro da nossa civilização, no nosso tipo de saber, na nossa forma de filosofia e que, portanto, fazem parte do nosso próprio sistema de classes e que não podemos, por mais lamentável que seja, não podemos usar essas noções para descrever ou justificar uma luta que deve, em princípio, abalar os próprios fundamentos da nossa sociedade. Há aí uma extrapolação cuja justificativa histórica eu não consigo encontrar.